Boa noite, meus queridos. Que a graça e a paz estejam com todos vocês, amém? Motivo de grande alegria e uma honra poder estar aqui para novamente poder compartilhar algo que Deus tem colocado no meu coração com todos vocês. E gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 22, versículo 29. Lucas, capítulo 22, versículo 29. Quem encontrou diz amém. Nossa, mas foi esse amém aí, meu gente. Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Quem encontrou diz um amém, mas um amém vivo. Amém. Agora sim, fiquei menos preocupado. Assim diz a palavra do Senhor. Eu designo a vocês um reino, como meu Pai o designou a mim, para que possam comer e beber à minha mesa no meu reino, e se assentar em tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você, como se faz com o trigo. Contudo, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Quando, porém, você se converter, fortaleça os seus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Jesus respondeu: Eu lhe digo, Pedro, que ainda hoje, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Vamos para o versículo 54. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia de longe. Quando, porém, acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada viu sentado ali à luz do fogo. Ela olhou fixamente para ele e disse: Esse homem estava com ele. Contudo, ele negou. Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou. Respondeu Pedro. Cerca de 1 hora depois, outro afirmou: Certamente esse homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Imediatamente, enquanto ele falava, o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro lembrou-se das palavras que o Senhor lhe havia dito: Antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Ore comigo. Pai, eis a tua palavra, Senhor. Novamente eu estou aqui apenas como um arauto. Que o Senhor cresça, que eu diminua. Que o Senhor esconda a minha sombra da cruz. E que eu possa transmitir, Pai, aquilo que o Senhor tanto falou ao meu coração. Que essa mensagem novamente seja como uma semente jogada em terra fértil. Que dê fruto, Senhor, para a tua glória. Que o Senhor nos direcione. Pai, que toda voz, que toda distração que o inimigo queira colocar, ó Pai, em nossas mentes e em nosso coração, para desviar, ó Pai, a nossa atenção da tua palavra, que seja repreendido hoje no nome de Jesus Cristo. E que o Senhor, ó Pai, abra os nossos entendimentos para que nós possamos absorver essas verdades. E que o Senhor, ó Pai, seja glorificado através das nossas vidas. Pai Santo, eu oro no nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos, no início dessa semana, enquanto eu lavava a louça, eu ouvi a palavra do Senhor, justamente esse texto. E quando eu ouvi esse texto, o Senhor começou a falar muito forte comigo, a um ponto que eu tive que parar de lavar a louça. Cá entre nós foi uma bênção parar de lavar a louça, porque estava frio, a água estava congelando e minha mão já estava até doendo.
mas eu tive que parar para começar a fazer algumas anotações. Porque esse texto, ele traz para nós algumas riquezas, algumas verdades e algo que impactou a minha vida. E não adianta eu vir aqui e falar assim, não, eu vou pregar para a igreja, sem antes falar que essa mensagem falou comigo. Essa mensagem falou muito profundamente comigo. E por isso que Deus, quando eu orava sobre esse momento, Ele falou comigo, é essa palavra. E queridos, eu comecei a desmembrar isso para virar um esboço, mas pensa num cara que suou. Foi difícil. Eu falei, Senhor, se o Senhor não abrir o texto, eu não prego esse texto. E quando eu sentei e me debrucei em cima desse texto, ele abriu na minha mente de uma forma tão linda, que eu consegui entender o que essa passagem queria me dizer. Confesso que por mais de 6 vezes eu já li a palavra do Senhor. E esse texto sempre me chamou a atenção, mas nunca o Senhor havia me despertado a me debruçar sobre isso. Então hoje nós vamos discorrer essa palavra. Lucas era um médico, mas também um excelente historiador. Ele pega toda a seu evangelho, e ele escreve aos gregos, aos gentios. O ênfase da o evangelho de Lucas é totalmente voltada a parábolas. Por quê? Porque como ele ensina aos gentios, ele quer fazer algo muito bem feito, muito bem detalhado, para que eles possam entender a riqueza do evangelho de Cristo. E se nós formos olhar para esse texto que nós lemos, nos outros evangelhos, não há o detalhe que Lucas nos dá nesse texto. E é por isso que ele me chama tanta atenção. E esse texto, ele vem nos trazer 3 verdades muito importantes, que nós temos que prestar atenção para a nossa caminhada, para a nossa vida, para que nós possamos caminhar em paz e saber que Ele é o provedor e aquele que sustenta as nossas vidas, seja nos momentos bons ou nos momentos difíceis, seja no momento do sorrir ou seja no momento do chorar, Ele continua sendo Deus. O primeiro ensino que esse texto nos traz é que os momentos difíceis são para nos forjar para algo maior. O versículo 31 vai falar: Simão, Simão, eis que Satanás pediu a alma de vocês para peneirá-la, como se faz com o trigo. Contudo, eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Quando, porém, você se converter, fortaleça os seus irmãos. Jesus sabia o que aguardava Pedro. Jesus, ele sabia da angústia que viria sobre Pedro nesse momento que ele iria viver. Mas a oração de Jesus é o que me chama a atenção. Jesus não ora para que o Pai o livre do momento de angústia. Jesus não olha para Pedro nesse momento e fala para ele: Pedro, dobre o seu joelho, ore, jejue, para que sua fé faça com que você seja livre desse momento tão difícil que virá sobre você. Não. Jesus ora para que a fé de Pedro não desfaleça, que a fé dele permaneça firme, para que ele passe desse momento, para que ele consiga entender o que Jesus faria através desse momento difícil que Pedro iria passar. Queridos, Jesus, ele nos diz: nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque quem venceu o mundo? Ele não diz certamente vocês vencerão, diz: não, mas quem está em Cristo, querido, pode confiar e descansar, porque é Ele que sustenta as nossas vidas. Então nós temos que estar certo que durante a nossa caminhada, a nossa peregrinação nessa terra, nós vamos passar sim por momentos difíceis. Se existe aqui algum romântico que fala assim: está na agenda, meu querido, todos nós vamos passar por momentos difíceis. Todos nós vamos passar por bons momentos. Mas nós temos que entender
que para nós alcançarmos um voo maior, para você alcançar algo maior na sua vida, você tem que ser forjado. Quando eu estudava disso, eu lembrei muito do meu pai. Quando eu era mais novo do que eu sou hoje. Talvez não estou ficando tão mais novo. Quando alguma coisa me chateava, eu entrava na igreja de cara fechada, Cris. Um bico desse tamanho. Meu pai chegava para mim e falava assim: rapaz, tira esse bico. O que está acontecendo? Não, pai, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. O calor do jovem, né? E ele sempre me falou algo que me marcou muito. Filho, deixa eu te dizer uma coisa. A igreja não precisa saber do seu problema. A igreja precisa do teu sorriso. Porque de dor e aflição, eles já têm de sobra. E automaticamente eu tinha que dar aquela respirada. Tá bom, pai. E colocava aquele sorriso amarelo. Minha mãe falava que era um sorriso amarelo. Aquele sorriso amarelo. Tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Não tá, eu sei que você não tá bem. Não, estou bem, estou bem. Os momentos difíceis virão para nós. Agora, como nós vamos reagir a esses momentos? Como nós olhamos para esses momentos é o que muda o jogo. Se você olha para os momentos difíceis como Deus te punindo, meu irmão, você vai ficar que nem eu ficava, com a tromba do tamanho do mundo. E olha que o nariz é grande, imagina com o bico, ficava uma coisa horrível. Agora, se você olhar para os momentos difíceis, como Deus te preparando para algo maior, a história muda. Porque é isso que aconteceu com Pedro. Jesus, ele sabe que Pedro sentiria algo terrível. Como nós sentimos. Quem nunca passou por uma aprovação que nunca pensou, pô, chegou meu fim. Não, dessa vez não vai dar certo, o barco vai naufragar mesmo. Só que nós não entendemos que as provações não são para nos matar no deserto. As provações são para que nós possamos ser aprovados, seja ela qual for, seja ela como doer. Você vai entrar, mas você vai sair mais forte, porque Deus não te dá uma cruz que você não possa carregar. Mas há algo nesse texto que nós lemos que me chama a atenção, porque Jesus, ele olha para Pedro e fala assim: Pedro, quando porém você se converter, fortaleça os seus irmãos. E queridos, esse se converter colocou uma pulga atrás da minha orelha, para não dizer igual o meu professor, que ele colocou um elefante atrás da minha orelha. Eu falei assim: como assim Pedro se converter? Aí eu fui lá no original, fui buscar lá no grego. E o significado dessa palavra é voltar ao amor de Deus e à obediência. Voltar à obediência, ao amor e à retidão. Porque quando Pedro alcançasse isso que Cristo estava falando, quando você se converter, quando você realmente entender, fortaleça os seus irmãos. E se nós formos no livro de Tiago, agora na epístola, capítulo 4, versículo 2, Tiago vai nos falar algo muito importante. Meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. E no entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhe falte coisa alguma. O que Tiago está querendo nos mostrar aqui é que a característica da pessoa que persevera do Senhor é aquela que não se desvia do propósito e da sua lealdade à fé, da piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimento. Agora vamos fazer aqui uma recapitulação da história de Pedro. Pedro, um homem que foi escolhido por Jesus, foi o único a andar por cima das águas, o único, ou quase o único. Tiago e João também viram todos os milagres de Cristo. Viu Jesus no Monte das Transfigurações,
viu Moisés, viu Elias e viu a voz, ouviu a voz que dizia: esse é meu filho amado, ouçam. Pedro, que entendeu quem realmente Jesus era, porque quando Jesus olha para os seus discípulos e diz: quem vocês dizem que eu sou? Quem responde é Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, que mesmo entendendo quem Jesus era, na última ceia do Mestre, quando ele se ajoelha para lavar os pés dos seus discípulos, ele é o único que olha para o Senhor: Senhor, eu não sou digno. Mas Jesus olha para ele: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Senhor, então não só os pés, mas o corpo todo. Pedro sabia quem Cristo era. Mas o que me chama mais atenção, e eu comentei isso ontem à noite aqui no nosso concerto, não foram essas experiências que mudaram a vida de Pedro. Não foi isso que mostrou que realmente Pedro era convertido. Não foi tudo que ele passou que realmente fazia com que ele tivesse a certeza e a convicção de que ele era verdadeiramente um discípulo de Cristo. Não era o vir à igreja que nos torna cristãos. Não é os momentos bons que nos mostra que somos aprovados por Deus. O que nos mostra se verdadeiramente somos um discípulo de Cristo é o que nós fazemos nos momentos difíceis, nos momentos de tribulação. Pedro teve a sua vida transformada, mas depois de passar pelo que nós vamos ver aqui, aí você vai perguntar para mim: pastor, aonde você quer chegar? Querido, se eu e você olhamos uns para as vidas dos outros, e a gente vê o nosso irmão prosperar, e a gente pensa aqui dentro: Deus ama ele mais do que eu, alguma coisa está errada. Se ao entrar na igreja, você vê o pastor Marcelo tão bonito hoje, nem Salomão em toda a sua glória, meu irmão, esteve tão bem vestido como o nosso pastor hoje. E por esse fato você olha para ele: Deus ama mais a ele do que a mim. Alguma coisa está errada. Porque o amor de Deus não se prova pelas circunstâncias, o amor de Deus se prova na cruz de Cristo. O pastor Marcelo esteve pregando para a juventude aqui, e ele falou algo que durante a semana ficou no meu coração: o sacrifício de Cristo, ele nos redimiu. Colossenses capítulo 13. Ele nos resgatou. Escuta, o que você tinha para ele te tirar de uma vida de condenação, de uma vida de escravidão, de pecado? Você não tem nada para oferecer para ele, porque a Bíblia diz que tudo é dele. Mas mesmo assim, com o seu amor, ele te resgatou e te libertou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. O pastor pregou hoje cedo. O que nós precisamos entender é que aquela experiência transformou a vida de Pedro. Sabe por quê? Pedro soube a dor de negar o próprio Deus, ao ponto de que quando chegou a sua morte, ele não aceitou morrer igual o nosso mestre. E o historiador Flávio Joséfo diz, que ele falou: eu não sou digno de morrer como o meu mestre, me crucifica de ponta cabeça. Meu irmão, crucificado já é osso, imagine de ponta cabeça. Imagine a dor que esse homem passou. Eu estava vendo uma reportagem de um homem que entrou numa caverna e ele acabou ficando preso de ponta cabeça. O corpo dele não aguentou.
Ele ficou lá em torno de 30 minutos. Depois de 30 minutos, o seu coração ele estourou, ele parou de bombear, acabou. Imagine Pedro. Agora, por que Pedro não negou Jesus? Porque ele havia se convertido. Porque nada mais causava dor no coração de Pedro do que ter que viver aquele momento onde ele negou a Cristo. Pedro sabia que não era o momento da morte que definiria alguma coisa para ele, porque ele sabia que o que esperava ele após a morte era muito melhor. Os momentos difíceis forjam em nós o amor, a retidão e a obediência a Deus. Olha para Davi. Eleva os meus olhos para o monte. De onde vem o meu socorro? Você sabe por que ele fala, eleva os meus olhos para o monte? Porque o povo sacrificava aos ídolos em cima dos montes, embaixo de árvores frondosas. Mas Davi fala, meu socorro não vem daí. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A quem nós temos recorrido nesses momentos de forja? Nós temos corrido aos médicos, nós temos corrido para onde? Hoje nós precisamos entender que tanto o se alegrar quanto o sofrer engrandece o nome de Deus. Pastor, Deus tem prazer no meu sofrimento? Não, mas é necessário para que nós possamos crescer e se desenvolver. As dificuldades e os desafios é para que nossa vida realmente seja para a glória de Deus. Através de tudo isso, eu e você crescemos e podemos testemunhar a bondade e a misericórdia de Deus por onde nós formos. O que nós precisamos para passar por esses momentos difíceis, que com certeza muitos aqui estão passando hoje. Uns do lado financeiro, outros por saúde, outros por problemas familiares, outros por insegurança, outros por ansiedade. O que nós precisamos para passar pela forja é entendermos os Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Querido, se você não confiar e não descansar que o melhor de Deus está acontecendo na sua vida, por mais que as circunstâncias digam que não, você não vai passar por isso. Pastor, mas na minha vida parece que o deserto é eterno. Eu sei, mas não é. Todo deserto tem fim, querido. Pode olhar no mapa mundi. Você vai ver que tem fim. Se nós confiarmos no Senhor, a palavra nos garante que a paz, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Porque Ele é a nossa paz. Você tem que ter fé que Ele pode fazer um milagre sim na sua vida, Ele pode mudar a sua história sim, Ele pode mudar esse momento sim. Mas a fé, queridos, é como aquela mulher do fluxo de sangue. Todo jogo era contra ela naquele momento. Mas ela olhou para Cristo. E ela disse, se eu apenas tocar na orla, eu serei curada. O que falta para nós hoje é termos fé que Ele pode mudar essa circunstância. O segundo ensino que essa palavra nos traz é a realidade do coração do homem. O coração do homem, queridos, ele é obstinado. Versículo 33, ele porém respondeu, Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Isaías capítulo 48, versículo 4 vai dizer que o coração do homem é obstinado. Ele sempre vai tendenciar para aquilo que agrada a carne,
a tua vontade, aquilo que sacia os seus desejos. Pedro aqui apresenta esse coração. Jesus acabou de dizer para ele, Pedro, quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Ele olha para Jesus e o que ele diz para Jesus? Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Jesus anuncia o que iria acontecer. Agora, quantas vezes nós somos igual a Pedro? Quantas vezes nós queremos apelar para a nossa autossuficiência para acabar com esse momento difícil que nós passamos? Quantas vezes nós recorremos a um amigo, a um médico, ou nós ligamos para o pastor, pelo amor de Deus, me tira desse momento, como se o pastor pudesse fazer alguma coisa. Quantas vezes nós corremos para tantos lugares, mas não corremos para o lugar correto? Nós não nos submetemos à vontade soberana de Deus. Nós queremos nos livrar do momento da tribulação. Mas, sabe o que eu acho engraçado nessa passagem? Que toda vez que eu ouço e leio essa passagem, eu solto uma risadinha santa, queridos. Pedro vai brigar comigo no céu, mas não tem problema. Ele acabou de fazer esse discurso aqui. Senhor, eu estou pronto. Vou contigo, preso ou para a morte, mas estamos juntos. Mas o versículo 54 vai dizer assim, então, prendendo, levaram para a casa do sumo sacerdote. E aonde estava Pedro? Pedro seguia de longe. Acabou de dizer, estamos juntos, Jesus. Agora Jesus estava lá e ele estava aqui, mas por que ele seguia Jesus de longe? Porque ele tinha medo. Ah, mas os outros se esconderam, pastor, pelo menos a atitude dele é louvável. Não é, perto do discurso dele não é, porque o discurso dele é um discurso de autossuficiência. Senhor, eu tenho o potencial de te seguir até a morte. E todos nós sabemos que quando fala de morte, a gente cede o lugar na fila. É ou não é verdade? Não tem quem fala assim, não, eu quero ser o primeiro da fila. Ah, irmão, nem eu. Só que o que nós temos que entender é que o discipulado com Cristo se baseia na verdade. Mas Pedro, cheio da sua arrogância, do seu orgulho, ele já começa a recuar diante de tudo o que estava acontecendo. Jeremias capítulo 17, versículo 5, diz assim, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. O que ele está querendo dizer aqui? Maldito é o homem que confia na força do seu próprio braço. Maldito é o homem que confia na limitação da sua carne, e o seu coração não depende do Senhor, mas depende de si próprio. Uma pessoa autossuficiente é aquela que não aceita ajuda, que não precisa de ajuda, que se acho bom, eu resolvo, eu faço. Como dizia na época que jogava bola, toca no 10 que o 10 resolve. E queridos, deixa eu te dizer uma coisa, não é assim. Nós precisamos de Cristo para tudo, até para o nosso respirar. Tiago capítulo 4, versículo 13 diz assim, ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. No entanto, vocês se orgulham das suas pretensões. Todo orgulho como esse é maligno. Portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz,
comete pecado. Queridos, quantas vezes nós fazemos tantas coisas que nós não recorremos ao Senhor? Nós não buscamos a face do Senhor. Nós não queremos a opinião dEle. Nós confundimos o que a palavra nos ensina. Porque a palavra diz que Ele nos resgatou do império das trevas, ou seja, Ele nos tirou de uma vida de escravidão e nos trouxe para a liberdade. Então, já que Ele me trouxe para a liberdade, eu sou livre, eu não preciso de Deus para nada. Eu quero viver a minha vida, eu quero ser feliz e não quero saber de nada. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Se você vive na casa do seu pai, quem que manda? Você ou seu pai? Opa. Então logo, se Ele nos libertou de uma vida de escravidão, e agora nos colocou no lugar de filhos, nós devemos ao nosso Pai a nossa obediência. Você é livre? Você é livre do pecado e da morte, querido. Mas você é filho. E deve a Deus a sua obediência. É isso que Ele espera de você. Não tenta surpreender Deus não, gente, não vai dar certo. Mas entenda o que a palavra diz e obedeça. Eu até hoje, gente, eu estou com 35 anos. Mês que vem, 36 para a glória de Deus, se Deus quiser. Casado, pai de 2 filhos. Até hoje eu chego para o meu pai, paizão, estou pensando em fazer isso aqui, o que o senhor acha? Ele fala assim, não faz não. Fui comprar o carro, quem foi ver o carro comigo, pai? Foi ele. A hora que ele viu o carro, eu falei assim, ele não vai gostar do carro. Eu tenho certeza que ele não vai aprovar o carro. Gente, não sei se vocês sabem, mas eu tenho um Onix. O Onix, ele é meio baixinho, turbinado, o vidrinho sulfilmado, coisa linda. Ele não vai gostar nunca desse carro. Vi o carro, levei ele para dar uma volta, deixei o carro. Entrei no carro do meu pai. E aí, paizão? Ele, esse carro é bacana, hein? Bonito, hein? É um bom negócio, filho. Falei assim, é Deus na minha vida agora. Sucesso! Mas, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Antes de eu pedir o conselho do meu pai, eu gerei esse carro em oração. Senhor, eu gosto desse carro. Mas se não for um carro para a tua glória, não quero. Me dá um carro que não me dê dor de cabeça. Se existir esse carro, né? Mas me dê um carro que não me dê dor de cabeça. Gente, o carro valia 105 mil reais. Sabe por quanto eu comprei esse carro? 75 mil. Levei na concessionária, eu falei assim, esse carro está zoado. Vai dar ruim esse carro. Fui pegar o carro. O chefe chegou para mim e falou assim, está aqui. Eu falei assim, está aqui o quê? O carro. Não, eu sei que o carro está aqui. Mas e aí, o que tem no carro? Não tem nada. Eu falei, como não tem nada? Não tem nada. Ele está zero, vou só subir, seja feliz. Quando nós consultamos ao Senhor, Ele realiza os nossos sonhos, os que são do coração dEle, e nós desfrutamos o melhor dessa terra. Agora, por que nós não confiamos nele, se a Bíblia diz que Ele tem prazer na nossa existência? Porque nós não recorremos ao Senhor no momento que a aflição ela explode dentro do nosso peito, a um ponto do desespero ser tanto que a vontade é sair correndo, gritando por socorro por essa Campinas afora, sendo que ninguém pode te tirar desse momento a não ser aquele que te criou. Será que nós conseguimos entender isso? Ou será que ainda nós somos como Pedro? Caminhamos durante 10, 15, 20, 30, 50 anos de evangelho, mas ainda não conhecemos o Deus desse evangelho. O pastor Roberto tanto prega aqui em cima, falando que essa palavra é vida para nós. Querido, se ela é vida,
Nós vamos obedecer essa palavra e ela vai se tornar uma realidade em nós. Porque o maior compromisso de Cristo não é comigo, não é com você, o maior compromisso dele é com a palavra dele, porque a palavra dele não vai falhar. Então, se a Bíblia diz que ele fará, ele fará. Porque esse é o Deus ao qual eu e você servimos. Agora, não confie na força do seu braço. Ore ao Senhor, para que Ele faça o que é necessário, para que você deixe a sua autossuficiência. Não haja como um louco, pensando, eu vou tomar minha decisão, depois eu peço socorro para Deus. Não vai dar certo. Não faça qualquer coisa que você sabe que vai dar errado, e depois você fala assim, eu vou ligar para o pastor vai me ajudar nessa. Não ajuda, querido. Porque um pastor, ele só vai te direcionar conforme a palavra do Senhor. E se a palavra diz que sim é sim, não adianta eu falar para você que o sim é não. Porque eu vou estar conduzindo a sua alma para o inferno. E eu não quero ter esse peso nas minhas mãos. Queridos, outra vez eu tive o privilégio de participar de um aconselhamento com o pastor Marcelo. Meu irmão, esse homem tem um HD, não é para exaltar ele não, mas não é possível. De 10 palavras que ele falava, 50 tinha uma passagem bíblica. Eu falei assim, vou ter que fazer um curso com esse homem. Mas por que eu estou falando isso? Querido, um pastor só pode te instruir conforme a palavra nos instrui. Agora, se Deus está falando, deixa a sua autossuficiência e entra no lugar de dependência, não adianta eu querer falar para você, faz seus planos, querido, vai para cima, depois que deu errado, ora. Porque a Bíblia diz, bem-aventurados pobres em espírito. Ser pobre em espírito não é ser pobre financeiramente, mas é saber que para que você tenha qualquer atitude boa, você precisa de Deus. Nenhum ser humano é capaz de praticar um ato de bondade, se não for pela bondade de Deus sobre a vida dele. É isso que a palavra diz. Então o que eu e você precisa é de um relacionamento verdadeiro com Deus. E um relacionamento verdadeiro com Deus nos conduz aos seus pés. Ai, pastor, mas tem que ser no pé? Meu querido, é o melhor lugar para um cristão estar. Que você vai ver, que é quando nós estamos aos pés de Cristo, é que nós vamos obter a melhor direção, o melhor direcionamento. E veremos Cristo cuidando de nós nos mínimos detalhes. E seja qual área que você precisa, querido, na sua família, negócios, finanças, na criação dos seus filhos, para lidar com os pais, para os pais lidar com os filhos, para você ter uma vida espiritual saudável, não importa. É só aos pés de Cristo que você vai encontrar essas respostas. Pastor, você é romântico? Não, querido, eu leio a Bíblia. Você vai ver, faça essa prova. E você vai ver se você não vai desfrutar da bondade do Senhor sobre a sua vida. E nós vamos para o terceiro ensino que essa palavra nos traz, que é as consequências da autossuficiência. Versículo 61, o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Há um ponto nesse texto que sempre me chamou a atenção. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Toda vez que eu leio só essa passagem, só esse trecho, irmãos, me vem 2 perguntas. E é impressionante. Eu posso ler daqui 10 anos, vem sempre as 2 mesmas perguntas. A primeira pergunta que vem: qual será que foi o sentimento que veio ao coração de Pedro? Imagina, Jesus ali onde está a pastora Cris, e eu sou Pedro. A Bíblia diz que tinha esse acesso, esse campo visual.
Acabei de negar Jesus, olhei para o lado. Olha lá. Qual sentimento será que houve no coração desse homem? Porque, queridos, não é negar simplesmente a Jesus, é negar tudo que Pedro tinha vivido durante 3 anos. Como será que ficou o coração dele? A outra pergunta que vem ao meu coração, e essa daqui me intriga. O que Jesus queria dizer com esse olhar? Eu sei que os homens, em si, já pensaram. Eu te avisei. Mas eu vejo que é algo mais profundo do que isso. E quando eu parei de lavar a louça, eu falei assim, Senhor, eu queria entender. Por quê? Por que Jesus olhou para ele fixamente? E, gente, quando eu orava, acredite você ou não, foi a mesma coisa que eu estar na história. Deus me conduziu àquele momento. E eu pude ver Pedro, Jesus. E o olhar de Jesus, gente, eu não queria ser Pedro nunca. Mas nem se me pagasse. Nem se me desse a maior riqueza do mundo. Não queria não. Só que eu falei, Senhor, o que esse olhar quer dizer? E Deus falou comigo. A autossuficiência sempre levará o homem para longe de mim. A autossuficiência sempre fará o homem negar-me. A autossuficiência nos faz desacreditar da palavra do Senhor. Mas a autossuficiência nos leva a andar por caminhos de dor. Porque a hora que você vai no original, dessa parte que Pedro chorou amargamente, queridos, literalmente é uma dor aguda, uma dor inconsolável. E Pedro sai dali arrasado. O que eu e você precisamos entender é que a autossuficiência só trará a nossa própria ruína. Porque todas as vezes que decidimos andar por ela, experimentaremos o que Pedro experimentou. E eu peguei apenas 2 homens que viveu o que Pedro viveu muito antes dele. E eu queria aqui rapidamente falar desses homens para você. Primeiro, Uzias, rei de Judá. Enquanto ele estava na dependência de Deus, eu fiz uma lista, irmão, então eu vou ter que ler, minha cabeça não é tão boa assim. Mas enquanto ele estava na dependência de Deus, ele reconstruiu cidades, fez com que outros povos lhe prestassem tributos, construiu torres fortificadas em Jerusalém e no deserto, possuía muitas riquezas, servos e servas, um exército bem preparado para a guerra de 307.500 homens, com escudo, lanças, capacete, couraça, arca, atiradeiras de pedra. Ele projetou, escuta, a Bíblia diz que ele projetou máquinas de defesa que atirava flecha e pedra. A Bíblia diz que ele foi tão poderoso que o seu nome foi conhecido na terra. E naquela época não tinha, como diz a menininha aqui do Missões, Instagram. Não tinha. Mas 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16, nos conta o final da vida desse homem. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso.
O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Uzias, que tinha um incensário na mão, pronto para queimar incenso, irritou-se, indignou-se contra os sacerdotes. Na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso no templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia da sua morte. Durante todo esse tempo, morou em sua casa separada, com sua doença, e excluído do templo do Senhor. Jotão, o seu filho, tomava conta do palácio e governava o povo da terra. O orgulho, a autossuficiência. Olha o ponto que chegou esse rei. Ele olhou para tudo que ele havia conquistado. Eu fiz isso. E se eu fiz tudo isso, eu posso entrar no templo do Senhor. E eu posso queimar incenso diante do Senhor. Queridos, a decisão de Uzias levou ele a viver longe da presença de Deus. A arrogância, a autossuficiência na vida dele fez com que ele negasse tudo o que o Senhor havia usado ele para fazer. E o final da vida dele foi um final de dor. Um rei conhecido, a Bíblia vai dizer lá no comecinho da história dele, ele fez o que o Senhor aprova. Eu tenho um amigo que sempre falava assim: Lucas, quem não é visto não é lembrado. E eu sempre falei para ele: querido, pouco me importa ser visto pelos homens, se eu não for visto por Deus. Muitos diziam que, Lucas, o segredo é como a gente começa a corrida. Se a gente começar animado, vai dar certo. Eu falava para eles: não importa como a gente começa, o que importa é como a gente termina. Queridos, você pode viver uma vida maravilhosa. Você pode ser o homem mais poderoso de Campinas. Mas se no final da sua vida foi igual ao final da vida de Uzias, valeu a pena? Longe de todos e de todos. Você sabe o que é a lepra? A lepra tirava todos os sentidos do homem. Ele não sabia se ele pegava, ele não sentia gosto, você podia bater, não sentia dor. É assim que esse homem morreu. Da pior maneira possível, a pessoa ia atrofiando. A autossuficiência nos leva a isso. E essa é a consequência, e é inevitável. Daniel, capítulo 4, versículo 29, vai nos mostrar a história de Nabucodonosor. E eu vou ler rapidamente, que eu já passei do horário. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é essa a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino? Com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Olha a arrogância desse homem. As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. O seu reino foi tirado,
Você será expulso do meio dos homens, viverá como um animal selvagem e comerá como os bois. Passarão 7 anos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. O seu corpo foi molhado com o orvalho dos céus, até que os seus cabelos e pelos crescessem como as pernas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei ao Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão e nem de lhe dizer: o que fizestes? O orgulho e a autossuficiência de Nabucodonosor trouxeram a ele a sua ruína. Continua a história. Ele reinou um pouco tempo e acabou. O seu filho assumiu e o seu reino sumiu. Agora eu tenho algo para fazer você parar hoje e pensar. Será que em algum momento da nossa caminhada nós deixamos que o nosso orgulho, a nossa autossuficiência fizesse com que pecássemos contra Deus? Será que nós pedimos perdão ao Senhor por todas as vezes que nós tomamos decisões sem antes consultar o Senhor? Olha para a história de Davi. Toda vez que Davi consultou, Davi teve. Mas toda vez que ele deixou de consultar, meu irmão, como foi doído para ele. Como foi dolorido para ele. E talvez hoje Deus queira nos levar a essa reflexão. Estamos passando por momentos bons, difíceis? É a vida. Estamos apelando para a nossa autossuficiência? Hoje as consequências estão diante de nós. Queridos, todas as vezes que nós recorrermos a nossos braços, a nossa solução, ao famoso jeitinho brasileiro, você vai estar se afastando de Deus. Você vai estar negando todo o ato de bondade que Ele teve com você. E você estará traçando caminhos de dor. Deus não irá tirar a gente do problema, mas Ele estará com você em meio aos problemas. E por mais que as aflições nos levem a nos desesperar e ficar ansiosos, com medo, sabe, quando a gente recorre a tudo, mas você tem que entender que esse momento é um momento em que Deus está te preparando para voos maiores. Mas quando você tiver êxito no que você for fazer, lembre-se de quem projetou a sua vitória. E dê glória a Deus, porque tudo vem dEle, tudo é para Ele. E que o Senhor conduza você a um caminho de dependência. E você verá as mãos do Senhor sobre a sua vida, nos mínimos detalhes.